Anime é coisa de criança? Existe um certo conceito pré-definido na cultura de que uma obra que seja animação é algo produzido para o público-alvo, que são as crianças, independente da história ou da narrativa. Então, amigos otakus, no vídeo de hoje vamos debater e questionar um pouco sobre esse assunto de que algumas pessoas acham que desenho animado ou animes que são da cultura japonesa são todos feitos para crianças. E será mesmo? Será que todo anime é história para criança ou será que tem um público-alvo definido? Então vamos tratar um pouco desse assunto. Deixa seu like para fortalecer, que ajuda bastante o canal a crescer. Também deixa seu comentário sobre esse assunto para a gente poder interagir aqui abaixo, certo? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre se anime é mesmo coisa para criança. Por exemplo, existe um certo contexto em que os adultos, ou melhor, as pessoas que já estão na fase dos 50 e 60 anos, quando eram criança, eles assistiam desenhos totalmente diferentes, que não era ligado à cultura pop japonesa. Por exemplo, desenhos como Pernalonga, Fred Flintstone, o Pato Donald, Pantera Cor-de-Rosa, Tom e Jerry, dentre outros desenhos. Então essas pessoas se acostumaram com esse tipo de narrativa, apesar de que esses desenhos animados também faziam críticas sociais e tinham complexidade, porém a gente não questionava e não dava muita ênfase e importância aos desenhos animados, que achava que mesmo com toda a crítica social, complexidade em alguns temas e assuntos, a gente sempre julgava como coisa para criança, porque era apenas animação, os famosos bonecos. Porém, até mesmo desenhos animados como Pica-Pau, Pernalonga, Pato Donald fazia críticas sociais e abordava vários temas interessantes. Porém, a gente sempre julgava como apenas uma animação e a gente não estava muito habituado a usar isto como uma crítica social e levar muito a sério esse desenho. Porém, a narrativa não tinha aquela carga dramática mais profunda e pesada e sentimental como ocorre nos animes. Também aquela questão da amizade, que também existe muito no universo dos animes. Basta lembrar dos tempos mesmo de locadoras. As animações como Akira, Ghost in the Shell ou Cowboy Bebop sempre ficava na seção infantil, junto com os outros VHS e longa-metragens da Disney, ou aquela velha tiração de onda. Se você estiver assistindo, por exemplo, Neo Genesis Evangelion, Cowboy Bebop, uma pessoa leiga vai olhar e vai dizer e determinar que você está assistindo um desenho animado, comparando a Piu Piu e Frajola, Pica-Pau ou Pernalonga. Porém, tudo baseado em um conceito pré-estabelecido, pois para uma pessoa leiga, tudo que se trata de desenho ou animação é algo infantil e com isso muitos acabam achando que o indivíduo que está assistindo o desenho ou anime também é uma pessoa imatura ou infantil, ou seja, o julgamento acaba surgindo mesmo sem a pessoa conhecer a outra por completo, ou seja, julga por observar o superficial tanto do indivíduo que assiste a obra ou o desenho animado e tanto o desenho, que no caso é um anime. Mas você já parou para pensar se os animes são produtos ou serviços destinados apenas para criança? Lógico que tem os seus nichos. Há animes, no caso Kodomo, como Hantaro, Digimon, Pokémon, que são mais para o público infantil, como Super 11. Mas também existe aquele infanto-juvenil, anime shonens, que são para garotos de 12 anos para cima, que no caso aborda mais temas de lutas, complexidades, sobre amizade, superação, motivação, determinação, dentre outros assuntos mais complexos de garotos já na idade de 12 anos para cima. Sim, temos que entender que existem obras mais infantis, como Hantaro, obras populosas como Flint, o Detetive do Tempo, o desenho animado de Sonic, que também existe o anime e diversas outras obras infantis. Porém, todavia, a classificação das obras, por exemplo, que vem dizer que Akira, Ghost in the Shell, Neo Genesis Evangelion, Cowboy Bebop, Genocyber, A Lenda do Demônio, Espadachim Ninja, Detona Dogun, dentre outros, não são animes infantis, que pode ser comparado, por exemplo, com Os Padrinhos Mágicos.
você pode observar a complexidade destas obras que citamos aqui, o que elas abordam sobre contexto social, violência forte, até mesmo um adulto tem bastante dificuldade em entender uma obra mais complexa como Neon Genesis Evangelion e Akira ou Death Note. Imagina uma criança. Lógico que sabemos a beleza da arte da animação que chama a atenção das crianças, independente do desenho que for, ou da narrativa, mas que os adultos, porém, a criança fica na maioria das vezes na superficialidade da animação, pois acha interessante personagens interagindo, porém não vão entender nada de um longa-metragem como, por exemplo, o Akira, que tem uma história bem complexa, ou qualquer outro anime como Detonador Orgun ou Genocyber. Seria mais plausível colocar Bananas de Pijama, A Galinha Pintadinha ou outro desenho mais leve para uma criança assistir. Então, apenas por pura falta de conhecimento de causa, as pessoas dizem que animes ou desenhos animados é tudo para criança e adolescente como público-alvo. Jovem adulto que assiste é infantil ou imaturo. Isso fica na mesma condição que boa parte das questões da vida, os julgamentos são baseados em coisas que as pessoas não conhecem, um preconceito. Então imagine o contexto, geralmente nos anos 60 e 70, as crianças daquela época assistiam mais desenhos como Pernalonga, Pica-Pau, Tom e Jerry, Fred Flintstone, dentre outros, também o Jetson. Então elas acabam assistindo bastante esse desenho na década de 60, 70 e quando se tornam adultos não sentem mais vontade de assistir esse desenho, apenas passam esse desenho para os seus filhos assistirem, o que geralmente ocorre. Porém, já nos anos 80 e principalmente nos anos 90 foi bem diferente. Nós temos um contexto de crianças e adolescentes que assistiram à cultura japonesa, os famosos animes, os desenhos japoneses que vieram na época da Rede Manchete, onde crianças naquela época assistiam todo esse desenho e depois acabam também ainda gostando hoje em dia. Alguns passam sim para que seus filhos possam assistir, mas continuam gostando desse anime e entendendo ainda mais a história agora quando se tornam adultos, pois quando eram crianças eles apenas focavam na animação, na beleza do desenho da arte. Porém, focava um pouco na narrativa, na história, na complexidade, nas personalidades dos personagens. Depois que se torna um adulto, eles vêm a focar mais nessa questão. Eu, por exemplo, gostava muito de assistir Akira. Eu conheci o longa-metragem Akira com 13 anos de idade. Assistia, porém, eu não entendia muito a história, a narrativa, a complexidade, no caso que tinha esse desenho, esse longa-metragem Akira. Você vê mesmo até como Cavaleiro do Zodíaco, todos nós assistimos, porém quando a gente assiste agora, adulto, a gente tem um olhar mais crítico pela história, não apenas com saudosismo ou nostalgia. Existe o saudosismo e a nostalgia. Eu, porém, particularmente, ainda assisto bastante Cavaleiro do Zodíaco e gosto muito, gosto da história, da narrativa, dos personagens. Existem algumas lacunas, porém o anime em si tem vários ingredientes que, no caso, fazem o anime mesmo assim ser bom, porque as qualidades do anime Cavaleiro do Zodíaco é muito maior do que qualquer outro pequeno defeito que tenha na narrativa ou na obra. E por isso que a gente acaba gostando e assistindo até hoje. Diferente dos desenhos ocidentais que têm uma narrativa mais leve e mais fraca, as obras de animações japonesas são bem mais complexas e até mais adultas. Até mesmo nos tokusatsu a gente vê que é feito para o público-alvo, são crianças, porém a história narrativa é até um pouco complexa, se comparando aqui no Ocidente, quando algum produto, alguma animação é feito para o público infantil. Lá é totalmente diferente a cultura e a mentalidade dos japoneses. Isso também ocorre nos animes, mesmo sendo para crianças ou pré-adolescentes de 12 a 18 anos, Cavaleiro do Zodíaco, Hunter x Hunter e Yu Yu Hakusho, Dragon Ball Z aborda vários temas também, principalmente pela carga dramática que tem essas animações. Até mesmo animes como Yu Yu Hakusho, que aborda o tema do comportamento humano de maneira bem abrangente, na saga, por exemplo, do Capítulo Negro de Sensui, ou o anime Shurato, que temos o tema do Soma Negro, que nada é mais do que a natureza humana, sobre a maldade que habita no interior do ser humano. O indivíduo, então, você observa essas temáticas sobre comportamentos humanos e nota que os animes abordam temas bem complexos, pois os animes, assim como qualquer outra forma de arte,
pode influenciar o mundo inteiro e o emocional de todas as pessoas, em especial dos mais novos. Assim como filmes, desenhos animados, livros, o anime evoca emoções, faz você ter empatia, provoca uma resposta em quem assiste. Os animes mostram que o trabalho em equipe é importante, porque muitas vezes não somos capazes de fazer tudo sozinhos, por mais fortes que podemos ser. Afinal, o ser humano não é como o Superman, nós somos invencíveis ou invulneráveis. Então nós temos que saber dividir e classificar as obras infantis como Hamtaro, Super Pig, Flint, o Detetive do Tempo, dentre outras obras que abordam temas variados e complexos. Até mesmo shonens como Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho, Shurato, One Piece abordam temas complexos e interessantes, senão muitos adultos, no caso, não gostariam desses animes. Se fosse algo infantil, eles, no caso, não iriam gostar e se interessar. Então, os animes, eles abordam história de superação, romance, suspense, comédia, carga dramática, com uma infinidade de temas de personagens. Não são histórias simples e rasas ou infantis. Longe disso, temos também assuntos sobre violência, críticas sociais, batalhas, lutas. E existe tudo isso nas obras dos animes, sem falar de diversos assuntos mais complexos e abrangentes na sociedade. Por exemplo, o personagem Shinobu Sensui do Yu Yu Hakusho, que tem aquela reviravolta de 360 graus, quando ele, no caso, defendia os seres humanos. Depois que ele observa o lado ruim dos homens, ele acaba se revoltando contra a humanidade. No caso, aborda bastante o tema emocional, psicológico do comportamento humano. Yu Yu Hakusho e o Shiro Togashi faz isso muito bem, como também com várias críticas sociais em Hunter x Hunter. Então, pessoal, amigos otakus, foi só um tema para a gente poder questionar e debater um pouco sobre esse assunto, sobre a questão da complexidade dos animes e se desenhos animados e animes são mesmo realmente feitos e produzidos para crianças ou somente para crianças. E muito pelo contrário, a gente sabe que não. Eu poderia falar bem mais, porém esse vídeo ia ficar bem mais longo, porém é um assunto que a gente tem que, no caso, sempre se questionar, também pelo fato de algumas pessoas que não conhecem a questão da cultura pop japonesa tem sempre esse julgamento de ver você assistindo um anime e achar que é algo infantil. Então, amigos otakus, chegamos mais ao final de um vídeo. Eu trouxe esse tema para que a gente possa questionar sobre esses assuntos, que nem todos os animes são uma questão de animes infantis. Tem suas categorias, seus nichos. Tem alguns animes que realmente são para o público infantil, porém nem todos são infantis pelo fato de serem desenhos animados. Então alguns acabam confundindo essa questão e é um bom tema para ser debatido. Ok? Então terminamos aqui este vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like, curte, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo.